Olá, meu nome é Camila Menezes e hoje irei apresentar um estudo sobre a aplicação da norma BNT-NBR 16.747 de 2020, Inspeção Predial em Empreendimentos Rurais, estudos de caso. Essa pesquisa foi produzida por mim, Camila Menezes, Marcos Ramos, Thiago Bortoni e Raquel Martini, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Os empreendimentos rurais são organizações físicas ou jurídicas orientadas à exploração econômica de um imóvel rural, frente à aquisição de lucro e beneficiamento social. O desenvolvimento de um empreendimento rural se estabelece então por um conjunto de variáveis resultantes de políticas públicas, características do mercado no qual está inserido, controle e gestão das unidades produtivas. Para a continuidade do processo produtivo, verifica-se então que essas edificações rurais que compreendem esses empreendimentos devem desempenhar a função para a qual foi projetada, atendendo às necessidades da atividade empresarial, oferecendo condições de salubridade aos colaboradores e usuários. A implementação de avaliações periódicas vem se tornando uma importante ferramenta de gestão, de modo então a evitar o colapso e deterioração precoce dessas edificações, certificando o estado de conservação do imóvel para posterior concepção então de planos de manutenções técnicas, orientadas à restauração dos elementos avariados. A ABNT-NBR 16.747 de 2020 é a norma técnica que traz diretrizes, conceitos, tecnologia e procedimento das inspeções prediais. Ela foi elaborada pela Comissão de Estudo de Inspeção Predial e publicada no dia 21 de maio de 2020. O método de avaliação sensorial utilizado consiste, então, na observação das partes constituintes da edificação, buscando, então, levantar e interpretar o estado de conservação e as manifestações características presentes. Neste trabalho, o foco são as unidades de produção rural, que são conhecidas como os empreendimentos rurais. O imóvel inspecionado está localizado na região central mineira. Nele são desenvolvidas as atividades relacionadas ao plantio e manejo de florestas de eucalipto, para a produção de carvão vegetal que abastece os alto-fornos, que produzem, então, os tubos de aço. O procedimento empregado na vistoria deve abranger, então, os critérios de segurança, habitabilidade e sustentabilidade. A metodologia de inspeção utilizada nesse estudo seguiu, então, a NBR 16.747. Compreendeu, então, as seguintes etapas: o levantamento e análise de dados e documentações disponibilizadas, a anamnese, que na construção civil, então, trata-se de uma entrevista com o proprietário ou os usuários do local, onde se busca o entendimento dos sistemas constituintes da edificação e auxilia, então, no diagnóstico das manifestações patológicas, melhorando a orientação quanto às ações preventivas e corretivas. A vistoria sensorial do imóvel e das instalações, análise e classificação das anomalias levantadas, instrução quanto às ações de reparação e organizações das ações de manutenção, de acordo, então, com a gravidade dessas manifestações encontradas. O estudo das manifestações patológicas construtivas abrange, então, a interpretação dos sintomas, forma de exteriorização, origem e decorrência das doenças ou anomalias observadas nas edificações que vão caracterizar a redução do desempenho. Em relação à gestão da qualidade, enfatizamos que as patologias na construção civil são motivadas por falhas construtivas que podem ocorrer na fase inicial, na qual se realiza o projeto, o planejamento e aquisição de materiais, na execução, no uso inadequado do imóvel, ou na ausência ou ineficiência das manutenções. Durante a inspeção predial, foram observadas algumas manifestações patológicas apresentadas a seguir. Nas paredes de vedação da área externa, como mostrados na figura 2 e 3, foram verificadas, então, fissuras e trincas inclinadas, localizadas na parte superior e inferior das esquadrias. Na anamnese, os usuários informaram que durante a construção houve, então, ausência de vergas e contravergas, que são elementos estruturais incorporados na fase construtiva que suportam as cargas e tensões aplicadas, o que pode ter ocasionado essa anomalia. Na figura 3, também é possível visualizar o descascamento da pintura, que pode ter sido causado pela falta de aderência da tinta aplicada,
originada pela falta de preparação do substrato, diluição inadequada do material ou aplicação de materiais de baixa qualidade. Sobre a cobertura do banheiro masculino, como na figura 4, localiza-se uma caixa d'água. O peso deste elemento, juntamente com o peso próprio da estrutura, pode ter ocasionado uma sobrecarga na parede de vedação, que originou, então, a trinca observada. Na área externa, observou-se que alguns pilares de madeira de sustentação da cobertura apresentavam desgaste na extremidade inferior, como é mostrado na figura 5. Sobre o fator de preservação, o apodrecimento e ataque de insetos danosos podem comprometer o desempenho estrutural dessa peça. No interior da edificação, então, foram encontradas nas paredes manchas de infiltrações, como apresentado na figura 6, provenientes do vazamento de água da cobertura que possuía algumas telhas quebradas e deslocadas. Passamos então para as recomendações técnicas e organização das prioridades. As orientações apresentadas, elas foram embasadas em bibliografias, e é importante salientar que o plano de manutenção ele deve ser projetado e acompanhado por profissionais habilitados. Em relação ao pilar de madeira deteriorado, recomenda-se então a substituição do pilar por outra peça do material previamente tratada. É importante o escoramento realizado a fim de garantir a segurança da estrutura no decorrer da execução. Para o encaixe do pilar à estrutura de cobertura, deve ser realizada a ligação por parafusos ou entalhe, e a ligação pilar-fundação pode ser feita empregando-se os conectores metálicos. Para a recuperação das trincas e fissuras observadas, primeiramente, realiza-se então a preparação da superfície, abrindo-se com a ajuda de uma talhadeira um sulco sobre o revestimento com 12 cm de largura, de 3 a 4 mm de profundidade, removendo-se então o material do revestimento, realizando também a limpeza do sulco. Para o tratamento, realiza-se a calefação do substrato com a massa acrílica e, após 24 horas de secagem, aplica-se a tela de poliéster com a bandagem central de polipropileno. Aplica-se em seguida uma segunda demão de massa acrílica sobre a tela, preenchendo todo o sulco. Para o acabamento final, após aguardar a secagem do produto por 24 horas, realiza-se o lixamento e pintura, com 2 demãos de tinta látex acrílica. Em relação às manchas de infiltrações, primeiramente deve ser realizada a manutenção da cobertura, fazendo então a substituição das telhas danificadas para inibir a percolação de água por essas paredes. Para o reparo das manchas causadas por infiltração, recomenda-se então a aplicação da solução de água com água sanitária na dosagem de 1 por 1 com hidrojateamento. Após a limpeza completa, aplicar uma camada de impermeabilizante e aguardar a secagem do produto em torno de 24 horas para a aplicação da tinta como acabamento. Para a correção das anomalias como a verificada, recomenda-se então o jateamento ou raspagem das partes sem aderência. Em seguida, aplicar uma demão de fundo preparador de paredes para o posterior acabamento com a tinta acrílica para exteriores. De acordo com os riscos apresentados, as recomendações técnicas foram organizadas em patamares de urgência, buscando restaurar os elementos construtivos comprometidos pelas anomalias. Esses patamares, então, seguem os critérios de gravidade, com prioridade 1 a perda de desempenho que compromete a saúde ou a segurança dos usuários, meio ambiente ou próprio edifício, prioridade 2 a perda parcial e a prioridade 3 apenas prejuízos pequenos à estética. Concluindo, através do processo de inspeção predial orientado pela NBR 16.747/2020, foram identificadas as principais manifestações patológicas que comprometiam o desempenho eficaz da edificação. A inspeção também contribui para um bom plano de manutenção que atua diretamente na gestão eficaz do empreendimento. As manifestações patológicas identificadas foram fissuras, trincas nas paredes de vedação, manchas de umidade devido a avarias do sistema de cobertura, deterioração de peças estruturais de madeira e descamação da camada de pintura das paredes externas que sofrem diariamente com a ação do sol, chuva e outros agentes. Para os estudos futuros, pretende-se então ampliar a amostragem de inspeções, abrangendo outros tipos de empreendimentos rurais, buscando auxiliar na mitigação e deterioração precoce dessas edificações, além de assessorar na difusão de informações que auxiliam os proprietários e usuários quanto à preservação dos empreendimentos rurais e aumento da sua vida útil. Agradecemos então ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais pelo apoio direto,
também ao LAR, Laboratório de Avaliação e Reabilitação de Ambiente Construído, Cefet-MG, pelo apoio durante o desenvolvimento do estudo. As referências, obrigada.